paz do Senhor, amados irmãos, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, né, mais uma vez estamos aqui, mais um dia com vida, com saúde, pela graça do Senhor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque se essa palavra chegar até você, é pela permissão de Deus, porque não caiu uma folha da árvore, né, se Deus não permitir. Então, nesta hora, eu quero deixar aqui para vocês algumas palavras da Bíblia para você meditar. Primeiramente, eu vou ler em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Presta bem atenção nessa palavra, que vai dizer assim: E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui está falando da nossa salvação que é chegada, da derrota do nosso inimigo que nos acusa, que a palavra é bem clara, que ele nos acusa de noite diante do nosso Deus. Então tudo que fazemos aqui que não agrada a Deus, ele vai lá na mesma hora e nos acusa, fica nos acusando, né, para Deus. E aqui fala: a salvação é chegada para aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, que é pelo sangue de Jesus Cristo que nós vencemos, a palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E aqui eu vou deixar mais um versículo para a meditação de vocês. Esse versículo que eu vou deixar é para aqueles tanto que ainda não aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, e até mesmo que num dia de hoje está afastado dos caminhos do Senhor, está desviado dos caminhos, né, do caminho reto, do caminho da salvação. Eu vou deixar mais uma palavra para a meditação, que na verdade até complementa a palavra do Apocalipse, porque lá se fala de salvação. E aqui eu vou ler em Romanos 10, capítulo 9, também vai se falar de salvação, né? Porque aqui diz assim, presta atenção nessa palavra: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que tremendo, eu vou até repetir, visto que com o coração a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar para a justiça, mas com a boca se faz a confissão para a salvação. E no versículo 11 embaixo diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, né? Então essa palavra também é para aquele que ainda não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu para nos salvar, nos dá o direito da salvação, que para nossa salvação aqui a palavra ela é bem clara, que nós temos que primeiramente crer no nosso coração, e também confessar com a nossa boca, né, que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, porque na palavra é bem clara: e com a boca se confessa para a salvação. Então onde você tá, você já confessa a Deus. Se você tá no seu quarto, aonde você estiver, você já confessa a Deus: Senhor. Você aceita Jesus onde você estiver, porque o Senhor, Jesus Cristo, ele não está preso dentro de quatro paredes, ele não está preso na igreja. Onde você invocar o nome dele, onde você clamar ele, ele pode te atender. Onde você estiver, você confessa a ele: Jesus, eu creio que você é o meu Salvador, é o único e suficiente Salvador, não há outro além de ti, não há como chegar ao Pai senão por Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz: ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E agora eu vou deixar mais uma palavra para poder finalizar. Agora eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 9, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É uma palavra forte, né? Uma palavra bonita. Então eu penso assim, irmãos, se tem algo
alguém em casa que tem algum impedimento que está te atrapalhando de voltar para os caminhos do Senhor, para voltar para o caminho reto do Senhor, para voltar tem algo te atrapalhando para voltar para a presença do Senhor, coloca nas mãos de Deus. Porque nessa terra, primeiramente, que tudo aqui é de passagem. A vida aqui não é eterna. Não existe nada que vai fazer a sua vida aqui ser eterna. Aqui somos peregrinos, né? Tem até os louvores que falam, somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui só de passagem, somos forasteiros, né? Então, tudo nessa vida é vaidade. A palavra mesmo diz, Salomão mesmo fala, tudo aqui é vaidade. Então, nessa terra tudo é uma ilusão, se você for parar pra pensar. Então, a gente tem que buscar o caminho da verdade, o caminho da salvação. Tem um hino que eu gosto muito que ele fala assim, ó. Deixa eu achar aqui. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Sabe, eu levo esse hino para um lado assim. Se tem algo que nos afasta dos caminhos do Senhor, se tem algum impedimento, por exemplo, se você não tem força, se você de repente não tem força para ir ao culto, se você de repente não tem força para orar, se você não tem forças para... tem algum pecado que você sempre cai, você tem alguma fraqueza, o que você tiver, você coloca tudo perante o Senhor. E todo o seu ser, porque que fala, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, então tudo você apresenta para Deus. Senhor, eu tenho essa dificuldade, porque eu tenho muitas falhas, eu tenho muitas fraquezas, pois eu falo, né? Eu sou uma miserável pecadora, eu sou uma miserável, mas tudo a gente vai colocando perante ao Senhor para Ele te ajudar, para Ele nos ajudar, para Ele nos purificar, para Ele nos limpar, para Ele nos limpar, nos purificar, nos santificar e nos ajudar, porque o Senhor é fiel a nós. Então nós temos também, nós temos que aprender a ser fiel a Ele. Até isso a gente pode pedir para Deus. Senhor, nos ajude a sermos fiéis a Ti. Então, se você, de repente, tudo que você está tendo dificuldade, Senhor, eu não consigo ler Bíblia, eu tenho muita dificuldade de ler Bíblia, coloca perante o Senhor, porque Ele é fiel para te ajudar. Quando você menos esperar, você tá ali, tá tendo força, tá tendo atitude para começar a ler Bíblia. Senhor, eu tenho muita dificuldade de orar. Pega ao Senhor, tudo você coloca, porque que fala, ó, tudo perante o Senhor estiver, coloca diante de Deus. Senhor, eu tenho essa fraqueza, eu não consigo. Então, porque muitas vezes sozinho você não consegue, então você vai apresentando para Deus, porque o Senhor é a nossa força. Ele vem com a força dele, nos preenche e começa a nos ajudar, começa a te dar força para você voltar para o caminho dele reto, voltar para o caminho da salvação, pelo único caminho que nos leva à porta estreita, que nos leva à salvação. Essa é a palavra que eu deixo para a meditação de vocês. Eu espero que vocês fiquem com a paz do Senhor, e eu agradeço por essa oportunidade que foi me concedida, primeiramente, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e amém.